Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a chamada Renda Fixa Turbo, uma matéria que saiu recentemente para você poder avaliar, aumentar os seus ganhos na renda fixa no mês de junho. Se você já entendeu que eu estou aqui para te ajudar, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque de segunda a sexta-feira tem vídeos diários aqui para você e no final de semana, vídeos exclusivos para o Clube de Membros. Vamos lá, vamos começar trazendo então aí essa matéria bem interessante que diz: Renda Fixa Turbo tem acesso à lista de investimentos para vencer o CDI em junho. É uma matéria que saiu aí no portal Money Times no dia 3 de junho. É isso mesmo, bem recente, dando aí algumas dicas ou sugerindo alguns investimentos que nós vamos falar aqui no vídeo. A matéria começa dizendo: em 2023, não é tarefa fácil vencer o patamar elevado que o CDI entrega mês a mês, pois há tempos a Selic está estacionada em 13,75. Aliás, eu faria até uma correção. Não é só em 2003 que não é fácil bater o CDI. Se você não sabe, bater o CDI é uma das tarefas mais árduas que tem. Mas todo mundo vai se aventurando. E aqui o intuito é poder te ajudar. Então grave. O objetivo, então, do investimento é vencer o CDI em junho. Só que eu acho que você fazer um investimento pensando num único mês é muito ruim. Por isso, abra sua mente e vamos tentar entender esse tipo de investimento mais para frente. Vamos lá. A matéria vem dizendo, então, sobre esse desafio de vencer a taxa Selic. A Selic está prestes de cair e é muito provável que a taxa básica termine 2023 bem acima dos 2 dígitos. Você tem acompanhado aqui no nosso canal e eu tenho dito a esse respeito. Inclusive, no vídeo de ontem, eu falei para você para quanto vai a taxa Selic. Eu vou deixar o vídeo aqui no alto se você quiser assistir. E eu concordo com isso aí da matéria. A queda vai ser mínima no ano de 2023. 2024 tende a ser acelerada. E aí continua. No entanto, bons investimentos de renda fixa ainda pagam com folga o lucro do CDI e rivalizam com ganhos da renda variável. É verdade, a renda variável está ali no meio de campo. O Ibovespa, que é o principal indicador, fica girando ali entre 100, 110, às vezes 112, cai um pouco, sobe um pouco, enfim, realmente está um pouco de lado aí. E aí a matéria diz: não podemos ignorar por completo títulos pós-fixados, logo o crédito privado que paga bem mais na renda fixa, porque a forte queda das taxas vistas no Tesouro Direto ainda não chegou em CDBs, CRAs, CRIs e debêntures. Será que não chegou mesmo? Nós vamos verificar isso aqui agora com as indicações que a matéria traz aí sobre a renda fixa turbo. Só que antes, ela traz uma ressalva muito interessante e que eu venho falando pelo menos semanalmente aqui no canal. Olha o que eles dizem. Conforme analistas, quando o assunto é renda fixa, é preciso olhar para o cenário macro. Eu venho dizendo: olhe para o cenário macro e principalmente a macroeconomia internacional, para você entender as fragilidades das economias mundiais e aí sim compreender o impacto dela nos seus investimentos. Só que eles trazem para uma visão um pouco menor. Diz assim: dessa forma, o investidor perceberá que a economia fala e questões como queda dos juros e risco inflacionário lá na frente mexem com o retorno dos títulos. O que eles querem dizer com isso? Ora, se nós tivermos aí uma redução do risco, as taxas vão acompanhar essa queda. E isso daí impacta então, ou seja, tem como causa principal na realidade a queda dos juros e do risco inflacionário. Vai cair então a expectativa de inflação, cai-se também a expectativa da taxa Selic e as taxas vão desabando. E aí traz, assim, a Guide Investimento também concorda com uma alocação de renda fixa e agora vamos começar a detalhar os percentuais para você. Só que antes,
dá aí aquele super like, porque esse vídeo é para te dar um parâmetro sobre investimentos. Você não tem que seguir nenhuma carteira, você segue aí o seu conhecimento como investidor. E é isso que nós queremos aqui no canal. Que você aprenda e possa se desenvolver fazendo seus investimentos de forma autônoma. Mas a carteira proposta dá aí 80% para o CDI, 15% de investimentos em IPCA e 5% em pré-fixado. Só que vamos detalhar um pouco melhor para você compreender. Vamos começar com a parte da carteira pós-fixada, que está composta aí por 4 investimentos diferentes. Primeiro deles, Tesouro Selic 2026, ou seja, para daqui a 2 anos e meio aproximadamente. Aliás, na matéria fala 3 anos, só que como esse título vence no início de 2026, não são bem 3 anos e eu já fiz esse arredondamento. Veja que a matéria fala sobre Selic 2026, só que o mercado financeiro está comprando mais o outro Selic, o mais longo, 2029. Então fica atento aí, porque eles estão indicando algo, mas as pessoas jurídicas, os grandes investidores, estão fazendo algo não muito nessa linha. Segundo ativo, debênture DEBB 11 ao preço de 11,13%. E aí não tem vencimento com um peso de 10% nessa carteira. Aí nós já chegamos a 70% do investimento. Depois são 2 CDBs, um do Banco Paraná, que a avaliação está AA+, pela S&P, e outro do Banco Pan, que está AAA, também pela S&P. Veja que o primeiro, o CDB do Banco Paraná, é para vencimento para daqui a 2 anos, pagando 111% do CDI. E eles sugerem 5% de alocação nesse investimento. E o outro do Banco Pan também 5%, mas paga 104% do CDI. Então já diminuiu aí um pouquinho esse percentual. Só por esses 80% já dá para presumir aí que vai ter um ganho no mínimo um pouquinho acima do CDI, porque você tem 2 títulos privados que estão pagando acima do CDI. Tá aí as informações para você. Quando eu fui olhar lá no Banco Data, e aí eu trago para você esses 2 investimentos. Primeiro, nós temos ele aqui, o Banco Paraná. Veja que o índice de Basileia, 22%, está acima do que o Banco Central recomenda. O índice de mobilização, mesma coisa, ele está com valor dentro do recomendado. Além disso, a instituição aí teve lucro nos últimos anos e parece que até em 2022 fechou aí com pouco acima de 100 milhões. Já quando nós olhamos aqui o Banco Pan, aí a realidade é um pouco diferente. Nós temos uma queda aí no lucro. Então, por essa razão aí, a gente já fica um pouco aí desconfiado. Não com relação ao Banco Pan, mas com relação à indicação realizada, ainda que seja só de 5% do investimento. Mas essa aqui é a minha visão. Qual é a sua aí a respeito dessa carteira pós-fixada? E repara num detalhe, 80% da carteira em pós-fixado. Eu particularmente achei esse percentual bastante elevado. E o DEBB, que é essa debênture, é o primeiro ETF aí vinculado ao mercado de crédito privado. Se você quiser saber mais sobre ele, digita aí www.maisretorno.com. Basta você colocar o código e você vai entender um pouco mais. Continuando aqui, vamos falar então sobre os demais investimentos, agora indexados ao IPCA. E aqui eles indicam 2, IPCA 2035 do Tesouro Direto, com uma taxa de 5,46%. Lembrando que esse investimento só vai vencer em 2035, então é um investimento de longo prazo, são 12 anos. E eles colocaram aí para balancear a carteira 10% do peso. Qual é o problema que eu vejo? Se é uma carteira com foco só em junho, talvez não seja uma boa. Para ser um bom investimento, a taxa tem que continuar caindo. Então eles devem estar entendendo que essa taxa não vai parar de cair. Aí sim, pode gerar sim um bom retorno. Mas na minha visão, não faz o menor sentido comprar esse tipo de investimento para pensar somente para o mês de junho. É o que eu te falei no início desse vídeo. Além disso, eles também sugerem uma LCA do banco BTG Pactual, que na avaliação da Moody's está com A e 2 Azinhos, um AAA, mas com 2 menores. Também uma avaliação mais segura. Só que veja que essa taxa está em 4,41.
ela é uma taxa isenta de imposto de renda, porque é uma LCA. Além disso, ela tem também a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E o vencimento aí seria para 2 anos, com um peso de 5%. Então veja, 80% é imposto fixado, 15% em IPCA. Eu até acho que ficou bastante desbalanceado. Muito imposto fixado, um pouco poderia estar mais em IPCA e também aí no pré-fixado, que é esse último que eu vou te mostrar aqui agora. Tá aí, a parte de pré-fixado, eles indicaram aí 3 investimentos. Tesouro Pré-fixado 2029. Novamente, um título com vencimento mais longo. Se eles estão indicando e dizendo que é para o mês de junho, continuam apostando então que a taxa vai cair. Mas não se iluda, veja que a taxa já está bem baixa. 11,23 foi quando eu peguei essa taxa. Vencimento para daqui mais ou menos 5 anos e meio. E 3% do peso. Eu até entendo que o peso do pré-fixado realmente tem que ser menor do que os outros, porque pré-fixado realmente ele varia muito e ele pode te trazer um bom retorno ou ele pode puxar a sua carteira para baixo. Então não faz sentido você ter um alto valor aplicado nele. Mas também apenas 5% também acho que seria muito pouco. Em outras palavras, podia ter um pouco menor de pós-fixado e maior de pré-fixado. Além disso, eles indicam um CDB do banco BMG com avaliação A3 da Moody's. Qual a taxa? 12,60 para vencimento daqui a 2 anos. 1% seria aí dessa carteira. E para finalizar, um CDB do banco Daicoval com avaliação A3 do Moody's também. Só que nesse caso, com uma taxa de 11,63. Eu achei essa taxa baixíssima. Na minha opinião, esse indicador aí, esse investimento não vale a pena de forma alguma. A diferença para um pré-fixado é mínima da mínima. E o CDB do Banco BMG, eu também tenho alguma dúvida se seria a melhor opção em termos de investimento. De maneira que a carteira pré-fixada ficaria aí em 5%. Agora eu quero saber de você, o que você achou aí dessa lista, essa carteira? 80% pós-fixado, 15% atrelado ao IPCA e apenas 5% de pré-fixado. Como está aí a sua distribuição? Escreva aí que eu quero poder te ajudar. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com as suas famílias. Um abraço e até o próximo vídeo.